O que o escritor brasileiro João Guimarães Rosa e o poeta chileno Pablo Neruda têm em comum? Ambos foram embaixadores de seus países no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. E ambos não mediram esforços para auxiliarem os refugiados naquele período. O romance que eu vou apresentar para você nesta semana é sobre uma ação de Pablo Neruda, que fretou um navio e enviou para o Chile cerca de 2.000 refugiados espanhóis que se encontravam na França durante a Segunda Grande Guerra. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do livro Longa Pétala de Mar, da escritora chilena Isabel Allende. Isabel Allende, prima de Salvador Allende, nasceu no Peru, porém ela é cidadã chilena porque o seu pai era diplomata chileno. Seu pai era primo de Salvador Allende. Ela experimentou na sua carne a vida de refugiado, porque o Chile foi vítima de um golpe empresário militar, derrubando e assassinando o presidente Salvador Allende e legando ou a prisão ou ao exílio todas as pessoas relacionadas com o seu trabalho político. Ela escreveu muitos livros. O mais famoso dela é A Casa dos Espíritos. Aqui no canal já tem resenha de uma obra dessa autora chamada Eva Luna. Eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição. Mas ela já escreveu Paula, O Vento Sabe o Meu Nome e tantos outros. Do que se trata Longa Pétala de Mar? O romance começa em 1938, na Espanha. A família Dalmau, ela é uma família contra a ação de Franco. E a Espanha está em guerra civil. Vítor Dalmau é um estudante de medicina que está nos campos de guerra trabalhando como médico junto com Aitor Ibarra, que é um motorista de ambulância, e Elizabeth Eisbahn, que é uma enfermeira da Cruz Vermelha. Ele, depois de passar pela experiência de massagear o coração de um menino soldado, um adolescente que estava prestes a morrer com o coração exposto, ele massageia o coração desse menino, consegue que esse menino se recupere. O livro vai contar muito bem a história desse soldadinho, tudo que ele passa, até a tatuagem que ele faz no coração em homenagem a Vítor Ibarra. Isso vai fazer com que ele deseje se tornar cirurgião. Aí ele vai trabalhar direto no hospital, mas sempre vai estar em contato com a Aitor e a enfermeira Elizabeth. Seu irmão Guilherme luta contra Franco já nos campos de batalha, ele é um soldado. A mãe deles, Dona Carme, é uma fumante inveterada, uma professora maravilhosa e uma péssima cozinheira. Um dia ela liga para o Victor no hospital, pede para ele entrar em contato com o irmão, porque o pai deles está muito mal. Quem é o pai deles? Ele é um professor de música que gosta muito de conversar com os amigos
num bar da Espanha chamado Rocinante, e ele sofre do coração, é cardíaco. Na escola de música onde ele trabalha, ele adotou uma menina chamada Roser. Roser era uma criadora de cabras que sofria muito nos campos. A autora vai contar muito bem a história dela. Ela vai ser adotada por um proprietário rural que vai vê-la sofrendo naquele inverno terrível lá no Chile e vai descobrir que ela tem um talento musical, vai enviá-la para um colégio e esse colégio é onde o pai de Vítor leciona. Com a explosão da Guerra Civil, há uma carência de tudo, né? Não tem comida, a comida é muito cara, roupa, os aluguéis ficam caríssimos. E a Roser, para sobreviver, ela estuda durante o dia e trabalha numa padaria à noite. E aonde ela morava era muito escasso, tudo era muito escasso. O professor oferece um lugar na casa deles para ela morar. Então, além dos rapazes, vai ter Roser. Roser e Guilherme vão se apaixonar, ela vai ficar grávida e no decorrer da história, o que acontece? Franco vai vencer a Revolução. Então vai se instaurar na Espanha uma ditadura violentíssima. O que o Vítor faz? Ele pede para Aito Ibarra levar a sua mãe e Roser, que está grávida, para fugir para a França. Aito ainda exige, fala: Vítor, vamos juntos. Ele fala: não, eu preciso encontrar meu irmão. Mas ele já sabia que o irmão tinha morrido durante a guerra, porque houve uma explosão onde ele estava. Não é possível reconhecer os restos mortais do irmão dele, mas ele encontra a carteira do irmão com os documentos chamuscados e uma foto da Roser. Foto essa que ele não se separava de jeito algum. Mas o irmão tem esperança de ainda encontrar Guilherme. Mas o Ayrton fala: olha, você sabe que ele morreu, mas ele tinha aquela esperança, então ele fica para trás e é feita uma travessia até a França. E nessa travessia, a dona Carme se perde de Ayrton e de Roser. Mas eles chegam até a França. Na França, nos campos de refugiados, Roser entra em contato com a enfermeira Elizabeth, que continuava trabalhando na Cruz Vermelha. Ela vai ajudar Elizabeth a encontrar uma outra família até ela ter o nenê. Essa é a primeira parte do livro. Depois Vítor sai da Espanha, foge exilado, vai para a França, reencontra Ayrton. Ele vai dizer que encaminhou a Roser para Elizabeth. Aí ele vai procurar Elizabeth. Elizabeth tem o contato de Roser. Eles vão ficar juntos, mas a França está quase sendo invadida por Hitler. A Segunda Guerra Mundial estourou, Hitler está nos encalços da França e todas as pessoas, todos os refugiados e inclusive o povo francês está sob ameaça. Nesse período, Pablo Neruda, o poeta chileno, ele é embaixador do Chile na França e decide fretar um navio chamado Winnipeg e levar para o Chile cerca de 2.000 pessoas. Ele optou por levar famílias e famílias que tivessem condições tivessem alguma profissão para poder se estabelecer no Chile. A atitude do Pablo Neruda era não muito bem vista
pela população chilena. Uma parte era a favor, outra parte era contrária. Geralmente os empresários eram contrários. Mas com muita dificuldade, Vitor e José e o bebezinho Marcel, porque nessa altura José já tem a criança, eles vão para o Chile nesse navio. Vitor vai ter que se casar com José, porque nesse navio tinham que ir famílias, então eles tiveram que se casar, pelo menos no papel, e vão para o Chile. No Chile, Vitor vai fazer amizade com um jovem burguês chamado Felipe, que era a favor da vinda dos refugiados e sempre estava em conflito com seu pai, que era um grande empresário. Ele vai acolher na sua casa a família de Vitor. Vitor, José e o nenezinho Marcel. Felipe tem uma irmã muito bonita, Ofélia, que está prometida para um primo que quer seguir carreira diplomática. Inclusive, é esse primo que vai receber os refugiados quando eles chegam no navio lá no Chile. Vitor e Ofélia se apaixonam, namoram, ela termina o noivado, engravida de Vitor, mas ela não conta para o Vitor, aliás, ela não conta para ninguém quem é o pai da criança. Ela apanha do pai para poder falar, mas ela não fala. Eles têm um primo, um padre, e o padre vai levar Olívia para se afastar da sociedade e ficar num convento. Ela vai esconder essa gestação lá no convento até o bebê nascer. A família entra em acordo de que ela vai entregar esse bebê para a adoção. No começo, Olívia concorda com isso, mas no desenrolar da gestação, ela acha que ela vai ter uma menina, ela desenvolve amor pela criança e não quer entregar a criança para adoção. O bebê nasce, eles mantêm Olívia sedada e eles falam para ela que ela teve um menino, mas que esse menino nasceu morto. Ela acredita nisso, fica muito triste, volta para a capital, termina o namoro com o Vitor e restaura, né, o seu noivado com o primo, casa-se com ele e nunca mais Olívia e Vitor se encontram. Vitor é muito amigo de Salvador Allende. Inclusive, eles sempre jogam xadrez juntos, conversam sobre política, são amigos. E ele será o presidente do Chile. É o começo da Guerra Fria. Salvador Allende tem uma visão política contrária à política norte-americana e primeiro há a dúvida de que ele vai se eleger. Depois ele se elege, há a dúvida de que ele vai assumir o posto. Ele assume, só que aí acontece o golpe empresário militar no Chile, como aconteceu em inúmeros países da América Latina. Salvador Allende é assassinado e todas as pessoas envolvidas com a política a favor de Salvador Allende são presas ou assassinadas ou obrigadas a serem exiladas. A amizade de Salvador Allende com Vítor Dalmau fará com que ele seja preso. Nesse momento, José, a esposa dele, está na Venezuela. Ela tornou-se uma musicista famosa, ela organizou uma orquestra na Venezuela e com os contatos que ela tem, ela consegue descobrir
onde ele está preso e consegue fazer com que ele saia da prisão e a família vá se refugiar na Venezuela. Então, pela segunda vez, Vitor e José vão ser refugiados, agora em outro país. José tinha feito uma coisa sem falar com Vitor. Ela havia feito um trabalho investigativo para tentar encontrar a Dona Carmen. E eles se reencontram. Dona Carmen foi para o Chile, conheceu o neto, viveu lá e vai morrer no Chile. Quando eles estão na Venezuela, Vitor vai reencontrar Olívia e aí ela vai contar o que aconteceu com eles. Os anos passam, as décadas passam. Lá na Espanha, Franco morre. Eles retornam para a Espanha com aquela saudade da Espanha que eles deixaram em 1938. Mas quando eles chegam lá, já não reconhecem mais aquele país. Eles percebem que eles são chilenos, né? Que a terra deles agora é o Chile. A vida passa, Vitor completa 80 anos, já está viúvo e quando ele pensa que nada mais poderia acontecer na vida dele, ele vai ter uma grata surpresa, que eu não vou contar aqui. Já adiantei bastante a história desse livro. Por que vale a pena ler esse livro? Cada capítulo começa com um verso do Pablo Neruda. A sensibilidade da Isabel Allende, ela aparece em muitos momentos do livro. Você vai se sentir tocada em muitos momentos desse livro. Eu, por exemplo, chorei quando ela descreve o sepultamento do Pablo Neruda. E fiquei surpresa ao saber que até hoje há suspeitas sobre a sua morte. Algumas pessoas acreditam que ele foi envenenado, apesar dele estar com a saúde debilitada, mas muitos acreditam que ele foi envenenado. E o seu velório e o seu sepultamento foi muito lindo, com as pessoas gritando: Neruda presente! Allende presente! Ou seja, eles tiveram coragem de, em plena ditadura, manifestar o seu amor, o seu apreço, o seu respeito ao seu grande pequeno poeta. Também é muito bonita a forma como ela descreve as ações que Vitor e José vão fazer na periferia. E esse trabalho na periferia, porque ele volta para o Chile, vai retomar seu trabalho como médico e ele vai trabalhar voluntariamente numa região muito carente, muito pobre, e a José vai ensinar música, só que isso vai incomodar a ditadura, o regime. Então eles serão expulsos de lá também, ele não poderá continuar com aquele trabalho. Ela explica muito bem como os norte-americanos atuaram para facilitar o golpe empresário militar, né? A ditadura empresário-militar. Porque a gente pensa que esse golpe foi orquestrado somente pelos militares. Não. Tinha o dedo dos norte-americanos e tinha a mão pesada dos empresários. E aí ela vai explicar muito bem como isso ocorreu lá. O que era feito, a carência nos mercados, o que eles foram fazendo para se infiltrar no meio do povo. Ela vai saber misturar muito bem personagens e fatos reais com personagens e dramas familiares fictícios. Então a gente não sabe qual que é, a gente não sabe separar a história da ficção,
né? Ela mistura isso muito bem. A facilidade com que ela também toca nesse ponto nevrálgico da sociedade mundial, que são os refugiados. Naquela época, eram resultados da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, do golpe empresarial militar. E hoje, esse assunto continua muito atual, né? Essa semana mesmo, a gente viu inúmeras pessoas sendo obrigadas a voltar dos Estados Unidos por conta da ação do presidente daquele país. Essas pessoas, elas são obrigadas a sair dos seus países, por quê? Por questão da miséria, por questões religiosas, a países que a religião, o Estado não é laico e a questão religiosa imposta faz com que as pessoas sejam obrigadas a sair de lá. A questão ambiental, há muitos refugiados em decorrência de problemas ambientais, a falta de água, a falta de alimentos. Então, a questão dos refugiados, ela é muito cara nesse nosso século 21. E é necessário que as nações se sensibilizem, ao invés de construir muros, se sensibilizem, assim como fez Pablo Neruda, para acolher essas pessoas. O romance, ela sabe trabalhar tão bem os personagens, eles são bem construídos, eles não aparecem do nada e nenhuma ponta fica solta. Eu acho muito interessante isso. Ela tece uma rede perfeita que tudo se encaixa como uma bela paisagem. Nenhuma ponta fica solta. E deixa no leitor um desejo, pelo menos em mim, brotou um desejo muito grande de aprender mais sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o golpe empresário militar no Chile. E o mais interessante ainda, para encerrar, atualmente Isabel Allende mora nos Estados Unidos. Ela é uma cidadã norte-americana, ela tem dupla nacionalidade. E ela criou uma fundação de apoio aos imigrantes, às pessoas que são refugiadas. Então ela não ficou apenas no romance, ela começou a agir também em prol dessas pessoas. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!